O presidente Michel Temer decidiu, no fim da noite de ontem, decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Com isso, as Forças Armadas assumem o comando das atividades de segurança do Estado. Esse decreto foi preparado pelo presidente da República, com os presidentes da Câmara e do Senado, vários ministros, o governador do Rio de Janeiro também, numa reunião que entrou pela noite no Palácio da Alvorada. Vamos a mais detalhes em Brasília com a Juliana Morrone. Decisão tomada, não é, Juliana? O governo deve anunciar detalhes daqui a pouco. Isso tem que ser aprovado pelo Congresso. O que é que muda na prática com essa intervenção? Oi, Chico, bom dia para a Ana, bom dia a todos. Olha, o presidente Temer ainda tem que assinar esse decreto, que depois será votado pela Câmara e pelo Senado. E ainda hoje o Palácio do Planalto vai dar os detalhes sobre o período de intervenção. Essa é uma medida excepcional, prevista, por exemplo, quando existe grave comprometimento da ordem pública. O general Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, será o interventor e caberá a ele assumir o comando das operações policiais no Rio de Janeiro. Essa medida tem impacto não apenas no Rio. Durante a intervenção, não pode haver qualquer mudança na Constituição, o que impede, no período de intervenção, a reforma da Previdência. A reunião no Palácio da Alvorada terminou quase meia-noite. Foram mais de 4 horas discutindo estratégias para combater a violência no estado do Rio. O governador Luiz Fernando Pezão concordou e o governo federal decidiu decretar intervenção na segurança pública do estado. O interventor será o general Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste. Durante o período da intervenção, ele vai decidir e comandar todas as ações das polícias do Rio. O presidente Michel Temer deve fazer uma solenidade ainda nesta sexta-feira aqui em Brasília, com a presença do governador Luiz Fernando Pezão, para anunciar essa intervenção na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Depois que o decreto for publicado, o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, vai convocar uma sessão do Congresso Nacional para votar a medida. Mas a expectativa é de aprovação sem maiores dificuldades, já que o próprio governador do estado concordou com a intervenção. Os presidentes da Câmara e do Senado estavam na reunião. Inicialmente, o deputado Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, foi contra a iniciativa, mas acabou convencido pelo governador Pezão e pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, de que a medida é necessária. O senador Eunício Oliveira diz que até ontem o governo não tinha definido quanto tempo vai durar a intervenção. Um detalhe importante: em períodos de intervenção federal, o Congresso não pode aprovar mudanças na Constituição, ou seja, a reforma da Previdência não será votada enquanto houver intervenção no Rio. Na reunião de ontem também ficou decidido que o governo vai criar um novo ministério, o da Segurança Pública. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública vão sair do Ministério da Justiça e ficarão sob o comando do novo ministério. O Ministério da Justiça vai continuar desenvolvendo políticas preventivas de combate às drogas e programas de recuperação de ativos no exterior, cuidando de estrangeiros, refugiados, dos cartéis e da defesa do consumidor. O argumento oficial do Planalto é que esse novo ministério deve dar mais agilidade operacional para ajudar estados com problemas graves na área de segurança. São pelo menos 9 em situação crítica. Ainda não foi publicado o decreto com os detalhes sobre a intervenção. Bom, depois esse decreto terá que ser aprovado ainda pelo Congresso e não deve haver aí obstáculo político, visto que até o governador do Rio participou das discussões sobre essa intervenção. Ana, Chico. Estamos de volta com o assunto mais importante desta manhã, que é a decisão do governo federal de decretar intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar com a Juliana Morrone em Brasília para saber sobre o impacto dessa decisão para o estado e aí no Congresso, né, Juliana? Ô Chico, tem alguns detalhes aí do formato desse decreto, das negociações. Bem, o decreto deve ser assinado hoje entre meio-dia e 13h. O presidente Temer vai assinar. Em seguida, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, tem 24 horas para convocar uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. E aí serão mais 10 dias para votar. Bom, esse decreto terá efeitos imediatos. É importante lembrar que tudo isso foi levado em consideração o artigo 34 da Constituição,
que trata exatamente dessa questão do decreto e a amplitude dele. Será a questão da segurança. O prazo estabelecido deve ser até o fim do ano, ou seja, a vigência do decreto até o fim de 2018. E a gente volta a conversar agora com a repórter Gioconda Brasil, que está no Palácio do Planalto e tem informações de lá. Gioconda, bom dia. Juliana, bom dia. Aqui na Casa Civil, a informação é de que o texto do decreto ainda não chegou. Esse texto foi discutido ontem à noite na reunião com o presidente Michel Temer e ministros. E a informação é de que quando o texto chegar aqui, será feita uma análise jurídica, mas que essa análise não será complexa e que, portanto, se o presidente Michel Temer quiser assinar o decreto ainda hoje, isso será tecnicamente possível. Essa é exatamente a expectativa de que haverá uma solenidade aqui no Palácio do Planalto ainda nesta sexta-feira, com a presença do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para a assinatura desse decreto. E, como você disse, assim que o decreto tiver sido assinado e publicado, passa o Congresso Nacional a ter a palavra a respeito da intervenção, porque deputados e senadores têm que validar essa ação do Executivo. Mas, como houve a concordância do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para que a intervenção seja decretada, não há expectativa de dificuldades políticas para a aprovação da intervenção por parte do Congresso. Gioconda Brasil, para o Bom Dia Brasil. Estamos de volta para saber mais do que muda daqui para frente com a intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Decisão tomada ontem à noite e, nesse momento, as Forças Armadas fazem uma reunião importante em Brasília. Então, vamos voltar para lá com a Gioconda Brasil. Gioconda. Oi, Ana. São os detalhes que estão sendo discutidos. Essa reunião começa daqui a pouco às 9 da manhã, envolve o Comando Militar do Leste, exatamente para tratar dos detalhes da execução desse decreto. As informações aqui de Brasília são de que, quando o decreto for assinado pelo presidente Michel Temer, terá de ser, como já dissemos, votado pelo Congresso Nacional em até 24 horas. Essa votação, segundo informações do Senado, não é em sessão conjunta. Primeiro haverá a votação na Câmara e depois no Senado, dentro desse prazo constitucional de 24 horas. Sabemos também, o que já foi dito, que num período em que há uma intervenção, não pode haver mudanças constitucionais. E a gente sabe que aqui Brasília está toda mobilizada para a votação da reforma da Previdência. Portanto, um decreto dessa natureza impediria a votação da reforma da Previdência. Mas as informações são de que, se o governo avaliar que há votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, essa intervenção no estado do Rio seria suspensa temporariamente para a votação da reforma e aí sim a intervenção voltaria a ser aplicada. Essa possibilidade foi discutida ontem durante a reunião com o presidente Michel Temer e ministros aqui em Brasília, em que ficou decidida a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Ana Paula. Obrigada, Gioconda. E de volta, seguimos falando da intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Voltamos a Brasília com a Gioconda Brasil, que está acompanhando tudo lá, a reunião, inclusive, que decide sobre isso. Gioconda, quais são as novas informações dessa reunião do Alto Comando Militar? Oi, Chico. Bom dia para você mais uma vez. Pois é, o decreto vai ser assinado no início da tarde, por volta de 1 da tarde. E esse horário tem uma razão. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que estava até ontem à tarde, até à noite aqui em Brasília, voltou para o estado do Rio, porque ele está tendo uma reunião agora de manhã com os integrantes da Segurança Pública do estado. O governador Pezão está exatamente explicando para o secretário de Segurança Pública, para os comandantes das polícias, o que foi tratado ontem na reunião aqui com o presidente Michel Temer e de que forma essa intervenção vai funcionar. Então, depois o governador vai voltar aqui para Brasília e aí sim para participar da solenidade, da cerimônia de assinatura desse decreto de intervenção militar. A avaliação que foi feita ontem por integrantes do governo é de que o Rio de Janeiro é uma cidade sem lei e de que é uma cidade onde não é mais possível ter organização. Por isso é que foi definido e decidido a intervenção.
intervenção e que essa intervenção vai durar até o dia 31 de dezembro de 2018. Exatamente, segundo um dos ministros que participaram da reunião, disse que para ficar claro de que é uma medida para valer, que não é uma medida paliativa. Segundo também esse ministro, de acordo com de forma como for se dando essa intervenção, na medida em que os problemas de segurança e de ordem forem sendo solucionados, é possível que a intervenção seja retirada, ou seja, a intervenção acabe na medida em que ela conseguir atingir esses objetivos, que é trazer segurança e ordem para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro. Nesse momento também está ocorrendo uma reunião por videoconferência do Alto Comando Militar. São os generais que estão também manifestando apoio para a intervenção no Rio de Janeiro. Gioconda Brasil, para o Bom Dia Brasil. Estamos de volta com notícia que saiu tarde da noite em Brasília ontem, a decisão do governo federal de decretar intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Gioconda Brasil, em Brasília, nos diz agora o que pesou nessa decisão, Gioconda. Oi, Chico, dois fatores, viu? Primeiro, a avaliação geral é de que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, perdeu as condições de controle da segurança da cidade e também da ausência do prefeito Marcelo Crivella, que estava fora da cidade, fora do país, nesse momento em que a violência explodiu no estado do Rio de Janeiro, no período do Carnaval. O decreto de intervenção vai ser assinado hoje, por volta de 1 da tarde, no início da tarde, mais precisamente, e depois que o governador do Rio voltar, porque ele esteve aqui em Brasília ontem à noite, mas voltou para o estado para se reunir com os integrantes da Segurança Pública para explicar para o secretário de Segurança Pública e também para os comandantes das polícias de que forma essa intervenção vai acontecer. A intervenção vai durar até o fim do ano, mas pode ser suspensa caso a situação de segurança no Rio se normalize nos próximos meses.